Vamos falar de Alckmin e o que ele está propondo para a nossa economia. Olha só, qual é o cenário que a gente tem no Brasil hoje? O que é mais urgente? Cerca de 150 bilhões, arredondando aí, de déficit fiscal, que precisa ser resolvido logo, no curto prazo. Então, o que o candidato a presidente, seja ele qual for, ele precisa fazer é dizer como vai resolver esse problema. E Alckmin não está fazendo isso. O que ele está dizendo é que vai resolver em 2 anos. Ah, em 2 anos eu vou acabar com o déficit orçamentário do Brasil. Beleza. Como você vai fazer isso, Alckmin? É porque eu baixei nesse instante aqui há pouco tempo atrás o seu programa de governo diretamente do seu site. É um programa extremamente enxuto, onde você não explica nada a esse respeito. Li uma entrevista recentemente sua. Eu estou falando aqui como se estivesse falando para o Alckmin, né? Até parece que ele vai ver esse vídeo. Né? Li uma entrevista do Alckmin para o site Valor Econômico, onde ele fala principalmente de economia, não entra em detalhes de como ele vai resolver essa questão. E vi também os debates dele, entrevistas dele na TV, e ele não entra em detalhes. O que ele diz é que vai resolver pelo lado da despesa, vai cortar a despesa, não vai aumentar impostos, né? Não vai resolver pelo lado da receita. Beleza, você vai cortar de onde? O Brasil quer saber. Por quê? Olha só, inclusive é importante fazer a seguinte colocação. Tem propostas de corte de gastos, gente, que servem muito mais para propaganda do que efetivamente para você resolver o problema. Como ele, por exemplo, disse que vai cortar 10 ministérios. Beleza, sou a favor, sou contra não. O problema é você iludir a população de que isso representa uma grande fatia do orçamento. Não, gente. Se bobear, não dá nem bilhão isso aí, não dá nem 1 bilhão. Né? Como eu falei, o rombo no Brasil é 150 bilhões. Porque na prática o que existe não é extinção de ministérios. Na prática o que existe é fusão. Se você tem, por exemplo, o Ministério da Educação, existem programas ligados àquele ministério. Você não vai cortar os programas. Existem secretarias ligadas àquele ministério. Você não vai cortar isso aí. Você vai fundir. Claro que nessa fusão você consegue cortar cargos, você consegue economizar. Mas não é isso aí é corte de bisturi, isso não é corte de facão. Nós precisamos, no momento, de corte de facão. De onde você vai tirar 150 bilhões, né? Alckmin, enfim, de onde Alckmin vai tirar 150 bilhões? O Brasil quer saber. Ah, mas ele vai fazer a reforma da Previdência. Beleza, ótimo. Acontece que a economia de gastos com a reforma da Previdência é no médio e longo prazo, não é para curto prazo, não. Até porque qualquer reforma que ele vai fazer, ele não vai ser maluco de fazer algo sem transição, né? Vai ter ali a faixa de transição. Portanto, vai ser uma economia suave, que vai evoluindo ao longo dos anos. Então, assim, para o momento, como ele diz, que vai resolver em 2 anos, a reforma da Previdência praticamente está fora dessa conta. Então esse é um dos principais problemas da candidatura do Alckmin. Não é à toa que o apelido dele é picolé de chuchu. Precisa dizer como vai fazer, meu amigo, porque simplesmente dizer eu vou fazer, eu posso dizer, eu vou transformar o Brasil na Noruega em 4 anos. eu posso falar qualquer coisa. Como você vai fazer? Ah, não sei. Outra coisa interessante também é que ele promete, né? Ele estabeleceu como meta aumentar 50 pontos do Brasil na prova do PISA. É uma prova que é aplicada em 70 países que avalia jovens de 15 anos de idade em matemática, ciências e leitura. Enfim, só para contextualizar. Aí ele promete, botou como meta aumentar 50 pontos em 8 anos, num prazo de 8 anos. Mas também não diz como vai fazer. Como? Vai gastar mais com a educação? Vai tirar de onde o dinheiro desse gasto a mais? Então, assim, no momento, para mim, a candidatura do Alckmin é extremamente rasa em propostas, frases soltas, diferente, por exemplo, do Ciro Gomes. Ciro, ele quer resolver o problema do orçamento pelo lado da receita, principalmente, e diz como vai fazer. Ele quer retornar, por exemplo, com impostos sobre lucros e dividendos. Só isso aí dá 50 bi de receita. 50 bilhões de receita, isso aí é o que é estimado. Fora isso, ele quer aumentar a alíquota de imposto sobre herança, que no Brasil a média é 4%, ele quer aumentar drasticamente essa alíquota aí. E, enfim, colocar rico para pagar imposto, de modo geral. Cobrar imposto para bens de luxo, como jatinho, como iate, helicóptero, enfim. Claro que a própria recuperação da economia, isso vai gerar uma receita. Se o PIB cresce, o país arrecada mais e uma parte desse rombo vai embora aí somente com o crescimento econômico, certo? Mas nós não vamos pagar 150 bilhões de reais
somente com crescimento econômico, até porque esse crescimento tende a ser bastante lento, essa recuperação econômica tende a ser bastante lenta. O Alckmin precisa mostrar como ele vai fazer, se ele quiser se libertar desse apelido aí de picolé de chuchu. No momento, então, a meu ver, o voto em Alckmin é um tiro no escuro, absolutamente, até que ele resolva apresentar para a sociedade um programa mais detalhado, onde a gente saiba exatamente o que ele vai fazer na economia. Valeu? Então é isso, inscreva-se aqui no canal, você que está vindo aqui pela primeira vez principalmente, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, no Insta,